Bom, e o painel popular estabelece contato agora com a doutora Maria Amélia de Oliveira Costa. Ela é coordenadora estadual de epidemiologia da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Piauí. Está em Elesbom Veloso, onde proferiu brilhante palestra sobre meningite. E, a princípio, doutora Amélia, eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação, um balanço do que foi essa palestra. O que é que a senhora viu? Bom dia. Bom dia a todos. A gente queria só dizer, enaltecer a equipe do município de Elesbom Veloso, junto à secretária, o pessoal do conselho, seja o professorado, as enfermeiras, porque realmente a gente tem que observar que é nessa linha de visão que nós precisamos trabalhar a comunidade. Nós precisamos dizer o que é a saúde, o que ações são executadas na saúde, em decorrência de quê? Para que a comunidade possa saber o que ela precisa revidar e a reivindicação dela seja dentro de uma ação possível em termos de conhecimento. Porque às vezes nós revidamos alguma coisa que não é assim, não é possível a gente, as políticas de saúde do próprio Ministério da Saúde junto ao SUS, eles precisam dispor disso. Então, a gente queria só dizer que a equipe de Elesbom Veloso está de parabéns. Doutora Amélia, eu fiz aqui algumas anotações, dentre elas, uma que chama atenção é o fato que a senhora disse que aquele grupo das crianças de até 5 anos é que chega a ser mais preocupante. Por quê? Porque geralmente são crianças que ainda não têm um sistema de defesa completo. São crianças que precisam ainda de vacinação, até porque a gente sabe que a criança na barriga da mãe, ela adquire as proteções. Mas quando ela nasce, elas perdem essas proteções, então elas precisam de vacina, elas precisam de cuidados. E essas crianças, por não ter um sistema de defesa, consequentemente, ela pode estar com a resistência baixa, e é esse grupo que realmente, por não ter uma boa resistência, ele precisa de cuidado. No aspecto de prevenção, preventivo, digamos assim, é preciso, antes de mais nada, o que foi frisado aqui, a questão de higiene é importante. E a senhora falava até que uma simples infecção de unha pode ser abrir um canal aí para se adquirir meningite de repente. É porque a meningite é uma doença, assim, ela é ocasionada por múltiplos agentes, ou seja, múltiplas causas, micróbios, ou seja, ela pode ser por bactéria, ela pode ser por vírus, ela pode ser por fungo, como você falou, uma pequena infecção de unha pode levar para meningite. E as gripes mal curadas, que a gente não leva em consideração, essas gripes podem evoluir para meningite. Então, o cuidado que a gente tem em tratar, a outra coisa que nós precisamos alertar é a história da automedicação. A medicação que serve para o filho da Dona Maria, talvez não sirva para seu filho. Então, isso chama-se automedicação. Chega na farmácia, pega qualquer medicamento e toma. Na realidade, a gente não pode fazer isso. O medicamento tem que ser por consulta médica e, além de tudo, a gente tem que tomar o medicamento na quantidade certa, no tempo certo, na dose certa. Um outro aspecto que deve ser abordado, e a senhora frisou, é não tomar o medicamento sem a realização do exame. Realmente a gente não pode estar indicando a medicação, porque tem vários tipos de medicações. Quer dizer, para meningite você tem que dar um antibactericida para a bactéria, mas também tem que tratar do que? Da dor de cabeça, que é a inflamação das meninges, você tem que dar uma outra medicação e você tem que tomar até um corticoide, porque a infecção é severa. Como é que é feito o exame da meningite, doutor? O exame é uma coleta da coluna, do líquor da coluna, que a gente chama de líquor cefalorraquidiano, ou seja, é um líquor que faz você se movimentar na coluna. Consequentemente, a gente colhe esse líquor e a gente começa, o primeiro exame é fazer a avaliação da cor desse líquor. Então, assim, esse exame, ele precisa ser tomado ou realizado antes de que o médico faça o antibiótico, porque senão ele mascara, na hora que a gente vai fazer o exame, por conta do antibiótico que ele já tomou, mascara a presença do vírus, ou seja, da bactéria. A Eldorado FM está entrevistando a doutora Amélia, da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Doutora Amélia, aqui anda a questão da meningite no estado do Piauí. O ano passado, nós tivemos até agora, de janeiro até agora, nós estamos com 101 casos de meningite. Desses casos, o município de Elesbom Veloso contribuiu com 4 confirmados e 2 que foram suspeitos, mas foram descartados. Na realidade, Elesbom Veloso contribuiu com 6, e a gente sabe, assim,
que isso já é um levantamento. A Secretaria de Saúde reconhece isso como uma alerta, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, alertando. Nós não estamos escondendo essa realidade, nós precisamos só conscientizar a comunidade, porque se aparecer caso, nós temos que descobrir e tratar. Esse é o nosso objetivo. Esses dados chegam a ser preocupantes, doutor? Bom, existe um caso já é preocupante. Então, a gente só alertando a comunidade, para na hora que eles aparecerem com esses sinais e sintomas que a gente fez, que sinais e sintomas? Febre, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, esses casos, quando você tem essa sintomatologia, mancha no corpo, a gente precisa que leve a criança, peça a criança que leve a criança urgente para o hospital, para que ela veja a suspeita clínica e, consequentemente, a suspeita diagnóstica. Tem também o portador assintomático, que foi pautado aqui, né? Tem, realmente, o portador assintomático. Quando a gente tem, diante de um caso de meningite, a investigação epidemiológica, que a gente tem que fazer valer ao município de Elésimo Veloso, que tem uma excelente investigação, uma equipe boa de vigilância epidemiológica, e assim, eu acho que até por conta dessa equipe, é que ela realmente se preocupa tanto que ela consegue diagnosticar e buscar todos os casos. Mas assim, quando diante de um caso de meningite, a gente precisa investigar na casa, ir na casa para saber se chegou alguém de fora ou se a criança saiu, ou a pessoa que está doente saiu para algum lugar. Porque ele pode ter se contaminado, assim como uma pessoa que chegou em casa possa estar com a bactéria e ela não adoecer, mas ela transfere essa, por quê? Porque ela não adoece, porque ela está resistente à bactéria, mas a bactéria está no organismo. Mas ela passa a bactéria para frente, mas ela não adoece porque ela está com o organismo, ela está imune a isso. E isso chama-se portador assintomático. Na hora, diante de um caso de meningite, a gente tem que buscar esse possível portador. Eles tem que estar alerta, de repente, com relação a um possível surto da doença, doutor? Não, nós não podemos dizer surto assim, até porque Teresina hoje, dos 101 casos, Teresina tem praticamente 50 casos. Então, nós não podemos dizer que é um surto. Mas assim, gente, surto os casos todos concentrados no mesmo período. Não é aquele caso que acontece em janeiro, outro em fevereiro, março. Isso são, as bactérias já circulam. Entendeu? Nós já convivemos com bactérias na frente da televisão da nossa casa, dentro do nosso quarto. Bactérias existem e vírus existem em tudo isso. Principalmente quando nós não temos higiene com a nossa casa, nós convivemos com as bactérias. Deve ser ressaltado também que não tão somente por meio da bactéria, mas de vírus, de fungos, a doença pode manifestar. A doença pode ter vários agentes etiológicos. É por isso que a gente teme meningite, por quê? Porque, na realidade, ela tem uma grande quantidade, uma grande bateria de agente causador. Como o vírus, bactéria tem pneumococcus, hemófilo, meningococcus, neisseria meningitide, salmonelose. Por aí você tem milhões de bactérias. A mesma coisa são os vírus. Vírus tem várias famílias. Consequentemente, ainda tem uma coisa, que o vírus hoje ele está circulando de uma forma, e ele, no próximo período, ele aparecer o mesmo vírus com outra forma. Doutora Amélia, no caso específico desse menino que faleceu no dia 9, eu não sei se a senhora tomou conhecimento lá em Teresina, por que então, de repente, a morte dele? Tomamos conhecimento e nós enviamos medicamentos para cá para fazer quimioprofilaxia, ou seja, medicação para a família que coabita com o paciente. Na realidade, essa criança poderia estar com um sistema de defesa bem baixo, realmente foi meningite bacteriana, porque realmente o líquido, ou seja, essa águazinha que a gente cula da coluna, esse líquido, ele estava muito barrento e esse líquido, tendo assim essa cor de barro, realmente ele é purulento. E aí a gente pode já afirmar que era uma meningite bacteriana. Provavelmente porque ele já tivesse feito uso de antibiótico, não apareceu ainda a bactéria, não apareceu no vírus. E assim, a criança poderia estar com a resistência baixa e o vírus, quando se instala, ele realmente, se não tiver um contato e a criança não tiver com o sistema de defesa completo, ele chega a evoluir para óbito. Como é que foram os contatos da Secretaria com vistas a garantir a vinda da senhora até Lesbão para fazer essa explanação? Não, assim, quando a senhora secretária tomou ciência, quando nós chamamos o município para ir buscar a medicação, a gente já sabia que nós tínhamos 4 casos assim na cidade, e aí a gente se colocou à disposição, se quisesse alguma ação para a Secretaria de Saúde, junto à população, que o fizesse. E aí eles fizeram e nós estamos aqui justamente para contribuir com o esclarecimento sobre a doença à população. Doutora Amélia, que dicas de prevenção a senhora passaria aqui para os pais
das crianças, enfim, a família de uma maneira geral, com vistas a prevenir a doença? Bom, nós temos que ver as crianças menores, de 2 anos de idade, que tem vacina para meningite C no posto, você tem que ir, vacina para gripe, você tem que levar as crianças que estão com a vacinação incompleta, as crianças menores de 5 com a vacinação assumir um compromisso, né? A mãe tem que assumir um compromisso, gente. É assim, se eu não vacino meu filho, tem vacina no posto, se eu não vacinei meu filho morreu, eu vou ficar com muito peso de consciência. Por quê? Porque tem uma arma disponível para isso. A outra coisa é alerta em relação à alimentação da criança, ao cuidado da criança, de limpeza da casa, não deixar, evitar aglomerações, evitar onde lugar que tem muita gente, principalmente levar as crianças pequenas, evitar levar as crianças pequenas para essas grandes aglomerações. No caso de suspeito, nada de automedicação. Não, no caso de suspeito, nada de automedicação. O que é a automedicação? É você ir na farmácia, comprar qualquer medicamento, tomar um dia, melhorar e não tomar mais. E eu sempre digo, a recaída é pior do que o início da doença. Você vai ter que levar a unidade de saúde, porque tem várias equipes, o município é coberto com a estratégia de saúde da família, que tem médico, enfermeira, e você tem acesso a isso. Doutora Amélia, agradeço. No final, faça aqui o seu posicionamento, as suas considerações. De pronto, muito obrigado. Bom, eu só queria agradecer assim, o convite, e eu espero assim, que a nossa contribuição, a nossa fala tenha sido uma grande contribuição para a população no que se diz respeito aqui, que eu fui falado por uma meningite, mas também antes disso foi falado sobre leishmania, falado sobre dengue, foi falado sobre raiva, que realmente a comunidade está concentrada para ouvi-los. Se dispõe a ouvi-lo, eu acho que nós precisamos passar todas as informações necessárias. Muito obrigada, equipe. Obrigado.